Alô, amigos do Baese, estamos aqui de volta, agora para a nossa videoaula 01 sobre cinética química. Vem comigo! Então, pessoal, vamos falar sobre cinética química. O que é cinética química? É a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam nessa velocidade, seja para você acelerar a reação, seja, em alguns casos, inclusive, para você retardar essa reação. O que nós chamamos de reação de transformação química? A situação na qual substâncias reagentes se convertem em substâncias produtos. Logo, essas substâncias reagentes, as suas concentrações irão diminuir em função do tempo. Já o produto, a concentração irá aumentar. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico? Esse gráfico mostra para a gente a relação entre a concentração, confere, olha, a concentração de reagentes e produtos em função do tempo. Então, à medida em que o tempo vai passando, à medida em que a reação vai ocorrendo, a quantidade de reagentes, naturalmente, ela tende a diminuir. Então, você vê aqui, olha, a curva que mostra a variação na concentração dos reagentes. E aqui, a curva que mostra a variação na concentração dos produtos. Os produtos são as substâncias formadas. Logo, a sua quantidade vai aumentar em função do tempo. Mas eu queria que você percebesse que aqui no início a curva é bem íngreme, não é isso? O que isso quer dizer? Que a velocidade da reação, logo no início, ela é máxima. Por quê? Porque você tem a maior quantidade de reagentes. Então você vai ter mais colisões entre as moléculas dos reagentes. Com isso, a velocidade da reação, ela é máxima no início. Confere? Olha, a velocidade é máxima. E ela é uma reação rápida que depois vai desacelerando. Por que ela desacelera? Porque a quantidade de reagentes está diminuindo. E à medida em que a quantidade de reagentes diminui, a tendência da reação é se tornar mais lenta, ok? Bem, eu posso calcular a velocidade média dessa reação? Eu posso calcular a velocidade média do consumo ou de formação dos produtos? Com certeza. E como é que a gente faz para achar essa velocidade média do consumo ou de formação? Consumo, quando você se refere aos reagentes. Os reagentes estão sendo consumidos. E formação, quando você se refere aos produtos, os produtos estão sendo formados. Então, quando você se refere aos reagentes, você fala em velocidade média de consumo. No caso, consumo de A, consumo de B, que na nossa equação genérica, A e B seriam os nossos reagentes. C e D são os nossos produtos. Então, quando eu me refiro a C e D, eu falo em velocidade de formação. Na equação genérica, as letras minúsculas A, B, C e D são os nossos coeficientes estequiométricos. E as letras maiúsculas A, B, C e D representam de forma genérica reagentes e produtos. Mas como é que eu acho essa relação? É muito simples. Para você achar a velocidade média, o que você vai fazer? Verifique qual foi a quantidade consumida de reagente, pode ser A ou B, e faça a divisão dessa quantidade consumida, faça a razão em relação ao tempo, a variação de tempo. Ou seja, eu vou ter que fazer a razão entre a quantidade consumida de A em função do tempo. Se eu estiver me referindo a produto, pode ser o produto C ou o produto D, eu vou falar em velocidade de formação. A relação é a mesma. Qual é a variação, ou seja, qual foi a quantidade formada num certo intervalo de tempo. Quando você tem reagente, você fala em quantidade consumida. Mas você já deve ter percebido uma diferença dessa razão, quando eu me refiro a reagentes, em relação aqui ao produto. Você notou que aqui nós colocamos um módulo, não é isso? O módulo da variação na concentração de A. Por que nós vamos usar aí o módulo? Porque a quantidade de reagentes, em função do tempo, ela vai diminuindo. E todas as vezes que você fala em variação, você vai fazer uma relação entre a quantidade final e a quantidade inicial. Você vai pegar a quantidade final, subtrair da quantidade inicial. Como essa quantidade final vai ser menor, essa relação ela vai dar um valor negativo. Então, para você não trabalhar com a velocidade negativa, certo? Na verdade, você vai usar o que aqui? O módulo, para que você tenha um resultado positivo. Na verdade, esse sinal negativo, ele indicaria para nós que o reagente está sendo consumido. Não que a reação tivesse uma velocidade negativa, mas sim que o reagente estaria sendo consumido. Mas para evitar essa relação deste valor negativo, é comum nós usarmos o módulo dessa variação. Tá ok então para você? Quando você quer a velocidade de consumo de um reagente, você vai
fazer a razão entre a quantidade consumida no intervalo de tempo. Quando você quer do produto, você faz a mesma coisa, certo? A variação na concentração do produto em função do tempo. Sempre que você se refere a reagente, use o módulo para que você tenha essa velocidade positiva. Muito bem. E se eu quisesse a velocidade média da reação? Velocidade média da reação. Mas eu não estava falando sobre a velocidade média da reação, nós estávamos falando sobre a velocidade de formação de um produto ou de consumo de um reagente. Quando você quer a velocidade do todo da reação, você vai ter que acrescentar no denominador o coeficiente estequiométrico da substância que você levou em consideração. Ou seja, se eu vou calcular a velocidade da reação em função de A, eu vou usar no denominador o coeficiente estequiométrico A, já que eu estou falando da substância A. Se eu for calcular a velocidade da reação em função de C, eu vou usar no denominador o coeficiente da substância C. Então, qual é a diferença entre calcular a velocidade de consumo de um reagente ou de formação de um produto em relação à velocidade média da reação? Vamos usar como exemplo a reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio produzindo amônia. Dê uma olhadinha nos dados dessa tabela. Os intervalos de tempo, a variação na concentração do nitrogênio, que está diminuindo, ele é reagente. A variação na concentração do hidrogênio, que está diminuindo, ele é reagente. E a variação na concentração da amônia está aumentando, ela é um produto. Eu quero, então, calcular qual é a velocidade média do consumo do nitrogênio no intervalo de 0 a 20 minutos. Qual foi a velocidade de consumo desse nitrogênio? Bem, qual é o intervalo de tempo? 0 a 20 minutos. Então, 20 minutos o intervalo de tempo. E o que a gente coloca no numerador? A quantidade que foi consumida. E como é que eu acho a quantidade consumida da substância? Você pega no intervalo de tempo a quantidade final e subtrai da quantidade inicial. Quantidade final menos a quantidade inicial. Sempre que for um reagente, a quantidade final vai ser menor que a inicial. E aí você vai ter um resultado negativo. E aí é que entra aquela história que sempre que você tem um reagente, você usa o módulo da variação, ok? Então, quantidade final menos a quantidade inicial, no caso vai dar 0,3, o módulo, dividido por 20, dá 0,015. Pronto, você encontrou a velocidade de consumo do nitrogênio nesse intervalo de tempo. Nesse mesmo intervalo, eu queria achar agora a velocidade de formação da amônia. Então, você vai aqui, ó, com os dados da tabela, coloca no denominador o intervalo de tempo, 20, e qual foi a formação? Qual foi a variação na concentração? Quanto é que formou? Você pega a quantidade final e subtrai da quantidade inicial, que nesse caso nós consideramos como zero. Então, 0,6 menos 0 vai dar 0,03. Note que a velocidade de formação da amônia é o dobro da velocidade de consumo do nitrogênio. E se você tivesse observado os coeficientes estequiométricos, você já poderia ter deduzido isso. O que eu quero te dizer é que se você encontrar a velocidade de consumo ou de formação de um participante, dos demais você pode determinar observando os coeficientes estequiométricos, desde que você esteja considerando o mesmo intervalo de tempo. Então, na hora que eu encontrei que a velocidade de consumo do gás nitrogênio é 0,015 e eu queria da amônia, você observava coeficiente 1 e aqui você tem um coeficiente 2. Ó. Isso quer dizer que a velocidade de formação da amônia é o dobro da velocidade de consumo do nitrogênio que nós conferimos aqui no resultado, ok? E se eu quisesse do hidrogênio? A velocidade de consumo do hidrogênio, note, 1:3, seria o triplo da velocidade de consumo do gás nitrogênio no mesmo intervalo, ok? Qual é a velocidade de consumo do gás nitrogênio? 0,015. Então, do hidrogênio vai ser o triplo, 0,045. Não é simples? Agora, digamos que você queira a velocidade da reação. Como é que a gente faz para encontrar a velocidade da reação? Variação na concentração do participante, seja ele um reagente, seja ele um produto, dividido pelo intervalo de tempo. Mas você vai acrescentar no denominador o coeficiente estequiométrico, para que você tenha a mesma velocidade naquele intervalo de tempo, já que você tem a velocidade da reação. Note uma coisa, aqui no numerador você tem a mesma variação do consumo do nitrogênio. A diferença é que eu usei o coeficiente estequiométrico no denominador.
Em relação à amônia, se você levasse em consideração a variação da concentração da amônia, você faria a mesma coisa, 0,6 menos 0, só que você vai acrescentar aqui, olha, o coeficiente estequiométrico. Note que vai dar o mesmo resultado, mas tem que dar o mesmo resultado, porque você está falando da velocidade da reação, então você tem que encontrar um resultado único, por isso que você divide pelo coeficiente estequiométrico. Note que para o consumo do nitrogênio, você tem 0,015. E a velocidade da reação também deu 0,015. Por quê? Porque ele tem o coeficiente 1. Então, sempre que você tiver uma substância com coeficiente 1, a velocidade dessa substância, seja de consumo, seja de formação, dependendo se ela é reagente ou se ela é produto, a velocidade de consumo ou de formação dessa substância será a própria velocidade da reação, já que ela tem um coeficiente 1. Estou te esperando para a próxima videoaula de cinética, nossa videoaula 2. Até a próxima.